Bom dia, irmãos. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui e a gente junto poder estar compartilhando uma palavra. Amém, irmãos? Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Nós estamos nesta série de mensagem sobre a galeria dos heróis da fé. Nós falamos semana passada uma parte da história e da vida de Gideão, e hoje nós vamos completar a história de Gideão. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Por favor, abram a sua Bíblia em Juízes capítulo 7. O tema da nossa mensagem é Gideão e os 300 escolhidos. Amém, igreja? Juízes capítulo 1, ou melhor, capítulo 7, versículo 1. Vamos começar a nossa leitura. Então Jerubbaal, que é Gideão, ele recebe esse nome porque ele destrói os altares de Baal, e as pessoas disseram para ele: Baal vai contender com você. Então, essa palavra Jerubbaal significa isso, que Baal iria prestar conta, ou seja, você quebrou o altar de Baal, agora Baal vai prestar conta contra você, vai agir. E o texto continua dizendo: e se levantou de madrugada, e todo o povo com que ele estava se acamparam junto à fonte de Arode. De maneira que o arraial dos medianitas ficavam para o norte do vale, dentro ao horteiro de Moré. Preste atenção agora no versículo de número 2. É aqui que nós vamos concentrar parte da nossa mensagem. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. É demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se vangloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. A minha própria mão me livrou. Amém, igreja? Deixa eu explicar o contexto histórico do que está acontecendo nesse exato momento. Gideão está nesse momento convocando todas as tribos para lutar contra os medianitas, amalequitas e o povo do Oriente que se juntou, que saqueava Israel durante 7 anos. E de repente ele convoca esse número enorme de pessoas. O texto diz que 32 mil pessoas Gideão convoca para essa batalha. Mas não seria fácil simplesmente vencer uma batalha assim, com 32 mil homens, porque do outro lado tinha 135 mil. Então não era tão simples vencer. E de repente Deus fala assim: olha, é muita gente. Como é que é? Muita gente. Mas do outro lado, se você continuar lendo a leitura, vai dizer que o número do exército deles era como a areia do mar, que eram como gafanhotos incalculáveis. Então imagina, reduzir o número não parece uma proposta boa. Tirar pessoas de combate, de luta, mas de repente Deus está olhando por uma outra vertente. Ele está olhando o pós-guerra. Deus não está olhando a vitória que seria concedida, mas Deus estava olhando para depois da vitória. Deus está olhando para depois da vitória. Qual seria o comportamento desses homens depois de Deus entregar os medianitas? Se esses homens iriam continuar glorificando ao Senhor, ou se eles diriam: não, a gente conseguiu, a gente se esforçou, a gente fez um plano, olha, a gente fez uma estratégia, eu sozinho derrotei mais de 15 homens, eu também, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Veja que Deus está preocupado, não é com uma guerra, mas pós a guerra. E por que Deus está preocupado com o depois?
Por que é essa preocupação de Deus nesse contexto? Por que o Senhor não está mais preocupado com aquele momento, como vai dar vitória, vai reduzir o número, mas por que depois? Porque, irmãos, a nossa vida cristã mesmo, ela se revela, não é no meio das lutas, por incrível que pareça. Não é no meio da minha dificuldade, da sua dificuldade. Mas a vida cristã, ela é revelada depois, quando nós vencemos. É depois que revela o que está no meu e no seu coração. Depois da cura, quem você é. Depois que prosperou, quem você é. Depois que Deus derrubou os seus inimigos, quem você é. A preocupação de Deus é essa. Se esse povo iria construir uma vida que glorificasse a quem? A Deus. Ou se eles iam construir uma vida que glorificasse a si mesmo. E parece que Deus já fez uma leitura. Parece que Deus já fez uma leitura futura do coração daqueles homens. Parece que o Senhor já está enxergando o coração daqueles homens lá na frente, dizendo para Gideão: Gideão, eu sei que esse povo vai criar uma amnésia, vai se esquecer, não vai conseguir viver uma vida que me glorifique. Eles vão contar para próximas gerações que foram eles. E diante disso, a pergunta que eu me fiz é essa: será que nós que aqui estamos hoje vivemos uma vida que glorifica o Senhor? Porque muitos aqui podem ter se esquecido de viver uma vida que glorifica quem? O Senhor. Porque isso aqui não acontece só uma vez na Bíblia Sagrada. As pessoas receberem vitória, serem promovidas, ganharem mais, se multiplicarem a sua vida, serem abençoadas e depois esquecer do Senhor. Esse diagnóstico que o Senhor dá é o mesmo diagnóstico de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Deus fala: olha, eu vou te dar uma terra maravilhosa, mas não diga que foi vocês que conquistaram, que foi o seu braço, a sua força. Agora, quais são as evidências que provam que a minha vida glorifica o Senhor? Quais são? Porque se eu não sei, pode ser que eu tenha esquecido já. Ou talvez é um desconhecimento. Ou talvez nós, como cristão, nunca projetamos ainda uma vida que glorifica quem? A Deus. Nós podemos nos perder nesse processo de receber aquilo que Deus está nos dando, porque para Deus aqui nesse contexto, a maior derrota não seria perder uma batalha para os medianitas. Mas a maior derrota para Deus nesse contexto era esquecer daquilo que Deus fez. Essa é a maior derrota. Esquecer daquilo que Deus o quê? Fez. E agora, como a gente provar isso? Eu vou trazer para você, vou gastar um pouquinho mais de tempo nessa parte, porque é uma parte importante da nossa jornada. Porque a vida cristã é essa. A gente precisa viver uma vida que glorifica quem? A Deus. Qual é o primeiro indicativo da evidência clara de que alguém está vivendo uma vida que glorifica ao Senhor? O primeiro ponto mais importante é como nasce. A vida que glorifica a Deus, ela nasce de um contexto chamado gratidão. Gratidão. Aí você vai dizer para mim: não, pastor, gratidão eu tenho. Eu sou grato. Lembra da história de Lucas, capítulo 17, que conta a história de 10 leprosos? Quem já ouviu isso na Bíblia? Lembra desses homens? Eles foram curados. Eles foram completamente curados de uma doença incurável. Eles ficavam fora da própria cidade, porque os leprosos eram homens que não tinham cura. E aí Jesus olha para aqueles homens, vai até eles e os curam. Então imagina ser curado de uma doença incurável. E a pergunta de Jesus nesse texto é: não foram 10 limpos?
Onde estão os nobres? Cadê eles? Cadê as pessoas que eu curei? Cadê a gratidão? Sabe? E esse único que foi lá, ele nos ensina algumas coisas importantes. A primeira coisa que esse homem me ensina, esse que volta para agradecer, ele está me ensinando uma coisa muito importante. Que gratidão é ter uma consciência constante da misericórdia recebida. Gratidão é uma consciência constante da misericórdia, o quê? Você tem essa consciência? Se não fosse a misericórdia de Deus, como é que seria a tua casa? Como é que seria o teu casamento? Como é que teria a sua saúde? Deus restaurou a tua casa inteirinha. Você tem essa consciência dessa misericórdia constante. Porque é sobre isso aqui que nós já começamos a nos perder. Veja, a preocupação de Deus com o seu povo, com o povo de Israel, não é uma batalha, mas é pós-batalha. Se esse povo continuaria grato. Porque veja, Deus está tirando um povo que está em desobediência, de uma idolatria. Deus está tirando da condição de miséria, de escassez, mas será que esse povo terá uma consciência constante da misericórdia recebida? Porque é isso que esse homem que volta para agradecer Jesus, ele está dizendo para mim, eu tenho consciência, eu não perdi a minha consciência. Os outros homens, os outros 9 saíram para falar para a família, para se apresentar ao sacerdote, porque todo leproso curado tinha que se apresentar ao sacerdote. Eles louco para curtir, louco para aproveitar, louco para contar a notícia, estou curado. Mas nenhum deles tinha consciência da misericórdia recebida. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Porque a vida que glorifica o Senhor, ela produz nós essa consciência, produz nós esse tipo de gratidão, e essa gratidão não nos torna indiferente, mas essa gratidão nos traz adoração e o desejo de servir. Se eu fosse pegar aqui só o Novo Testamento, a maioria das curas que Jesus curou, eu não sei se você continua lendo, mas é interessante que a maioria delas, todas as pessoas passam a seguir a quem? A Cristo. Elas não vêm, só recebem uma cura e tchau. Mas muitas delas vai seguir a quem? Jesus. Elas querem servir. Está mostrando que para nós que a gratidão é um ato também de você servir a quem? A Deus. Então, o primeiro ponto a se avaliar. Segunda evidência clara de uma vida que glorifica ao Senhor. Usar o sucesso para servir aos outros. A vida que glorifica o Senhor, a pessoa usa o sucesso para servir quem? Os outros. Esse indivíduo, ele se torna um canal, não um reservatório. Porque ele está entendendo uma coisa que José entendeu. Bom, olha o que José entendeu no Egito. Deus me deu um cargo, Deus me deu uma posição, Deus me deu liderança, Deus me deu poder. Deus me deu tudo isso. E para que Deus está me dando tudo isso? Para mim ser um reservatório, para mim guardar tudo para mim, para não deixar só minha família, o meu ciclo mais precioso, não passar por necessidade, ou para ser um canal na vida das outras pessoas. Você consegue provocar o irmão que está do seu lado? E pergunta para ele, você está sendo um canal na vida das outras pessoas? Porque a prosperidade que José recebe, ela me chama atenção, porque não é o que está no coração dele, não é o que eu posso comprar agora com o que eu estou ganhando. Mas José está dizendo para nós assim, ó, o que eu posso abençoar com o que eu já recebi. Porque isso é uma vida que glorifica quem? A Deus. Essa é a vida que glorifica o Senhor. Porque apesar de eu ter recebido muito, agora eu também posso abençoar outras pessoas. Eu me tornei um canal.
Eu quero ajudar. Eu não me tornei um reservatório, só guardo para mim, para minha família, o resto, eles que se virem. Segunda evidência clara de uma vida que glorifica a Deus. Se você permanece sendo uma pessoa acessível. Acesso. Porque, irmãos, ao longo da minha jornada, vou falar do contexto que eu vivo. O contexto que eu vivo é mais pastoral e membro. Eu já vi muitas pessoas crescerem e se tornarem inacessíveis. Você não consegue mais falar com ela. Você já viu isso? Que tem pessoas que você não consegue mais falar? Manda mensagem, responde depois de 3, 4 dias. Oh, desculpa, não deu, não deu. Não deu, não deu, você não quis. Ou não deu, você está forçando que você é muito ocupado, ou extremamente. Não, não, não. Porque prova clara de alguém que glorifica a Deus é o acesso, é a humildade. A coisa mais bonita do sucesso é a prova clara de que o sucesso não te deformou, mas o sucesso revelou ainda mais a sua identidade, quem você é em Cristo. Amém, igreja? Nós não nos tornamos pessoas inacessíveis. Sua mãe não consegue falar com você. Seu pai não consegue falar com você. Seus filhos não conseguem falar com você. Não, mas porque eu estou trabalhando demais, porque isso demais, porque agora é isso, é aquilo. Peraí. A vida que glorifica o Senhor dá às pessoas o quê? Acesso. Se você está se tornando uma pessoa inacessível, calma aí. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que entrar na tua vida. Não é sobre isso. Amém, igreja? Não é sobre isso. Eu sei que a gente tem que ter o cuidado, a gente não deve expor a nossa vida a todas as pessoas, ou dar lugar para todas as pessoas. Eu sei com muita clareza disso, mas uma vida que glorifica ao Senhor, a posição que Deus nos dá, o lugar que Deus nos coloca, é para a gente erguer quem está embaixo. Amém, irmãos? Não é pisar, não é nos tornar inacessível. Ninguém consegue falar mais com você. Ninguém fala. Ou você responde, não vou responder não. Por quê? Será que isso é uma vida que glorifica o Senhor? Não responder às pessoas? Vocês acham que isso é uma vida, irmãos? Não é. As pessoas que glorificam a Deus, elas se tornam acessíveis, porque elas estão sempre dispostas a ajudar as outras pessoas. Quarto ponto de uma vida que glorifica o Senhor. Quarto ponto, testemunho de fé. Diga para o irmão que está ao seu lado, você tem um testemunho de fé? Tem ou não? Porque a vida que glorifica, ela tem que ter testemunho de fé. Amém, irmãos? Só que eu preciso quebrar aqui alguns paradigmas desse testemunho de fé. Porque parece que a gente entendeu um tanto errado o que é ter um testemunho de. Porque parece que para algumas pessoas o testemunho de fé se revela no que eu recebi. E eu vou falar para você que ao longo dos anos, eu falo porque dentro da faculdade de História, a gente estuda a história da religião. E dentro da história da religião, a gente vai vendo como a igreja ela vai se deformando. Ela vai se deformando. Ela não vai melhorando, ela vai se deformando. Porque ela vai tentando aderir o que a sociedade quer, o que as pessoas querem, ao invés de aderir o que as escrituras diz. Amém, irmãos? Então nós começamos a acreditar também, as igrejas foram para as mídias, estão nas mídias hoje, nas mídias sociais. Então nós acreditamos e passamos a acreditar que um testemunho de fé é só quando nós contamos uma bênção. E aí a gente conta o nosso testemunho de bênçãos materiais, que eu recebi minha casa, fui curado, recebi isso, recebi aquilo, e a gente passou a acreditar que isso é um testemunho de fé. Mas se eu te levasse a pensar de uma outra forma agora, olha, por exemplo, está aqui o Carlos, vem cá, Carlos. Eu e o Carlos trabalham na mesma empresa, e eu e o Carlos fizemos um trabalho excepcional na empresa que a gente trabalha.
E eu e o Carlos fomos promovidos. Eu e o Carlos fomos o quê? E eu e o Carlos temos um sonho em comum. Qual o sonho em comum que eu e o Carlos tem? De comprar a nossa casa. E aí eu e o Carlos estamos dizendo assim um para o outro. Cara, essa promoção, eu vou comprar a minha casa. A diferença entre eu e o Carlos, sabe qual é? É que eu sirvo a Deus e o Carlos não serve a quem? A Deus. E aí eu te paro para perguntar. Peraí, parece que o Carlos também tem um testemunho de fé, porque ele conseguiu a promoção, ele conseguiu a mesma coisa que eu. É ou não é? Conseguiu. Qual a diferença de nós dois? Por que eu estou falando aqui dentro que isso é um testemunho de fé? E o Carlos também recebeu a mesma coisa sem servir a quem? Não tem uma coisa errada nisso? O que de fato, então, é um testemunho de fé? Pastor, bom, o Carlos comprou uma casa maior, uma casa mais espaçosa, com mais quarto, com mais banheiros, com mais espaço para correr. Mas apesar de ter comprado uma grande casa, Carlos não tem ainda uma coisa chamada lar. Porque o testemunho de fé não é a grande casa que eu comprei, ou mais espaço. O testemunho de fé é aquilo que Deus fez dentro da minha casa. Amém, igreja? É a diferença. Obrigado, Carlos. A diferença do verdadeiro testemunho cristão não é o que eu recebi, mas é o que Deus fez dentro disso, na minha vida. O que Deus fez não foi só apenas me promover, dar uma casa, mas Ele fez da minha casa um lar. Minha casa agora, eu posso dizer que eu tenho um lar, uma família abençoada. Nós vivemos em comunhão porque a gente sabe que tem pessoas que têm mais cômodos dentro da sua casa, mas não tem um lar ainda. É ou não é verdade? Então não se trata sobre isso. E a vida que glorifica é esse testemunho. O meu testemunho não é a minha promoção, a minha casa nova com mais cômodo, mas o meu testemunho de fé é o que Deus fez. Ele não deu só mais cômodo para a gente morar, um espaço maior, mas Ele transformou as pessoas que estavam dentro desta casa. E hoje nós temos verdadeiramente um lar. Diga glória a Deus. É isso o testemunho de fé. Quinta e última evidência do que é uma vida que glorifica quem? A Deus. Uma vida que glorifica a Deus, ela se aprofunda na vida de oração e da palavra. Se aprofunda na vida de oração e na palavra. Se aprofundar. Por que eu quero que você entenda que uma vida que glorifica o Senhor, ela tem que se aprofundar cada vez mais na oração e na palavra? Por quê? Porque nós cometemos um grande erro que Deus está constatando no coração daqueles israelitas. Já reparou que quando a gente recebe, a tendência natural nossa é afrouxar? A tendência natural nossa é diminuir o nosso ritmo? Você já reparou, você já parou para analisar que quando a gente quer algo, o quanto a gente persevera, o quanto a gente vem na igreja, o quanto a gente busca, o quanto a gente se consagra e depois a gente parece que afrouxa. Já percebeu isso? E a vida que glorifica, ela não afrouxa. Por que ela não afrouxa? Porque ela entende um princípio. Eu quero que você guarde isso aqui no coração, que está em Lucas 12:48. Muito foi dado e muito lhe será pedido. Muito lhe foi confiado, muito lhe será o quê? Exigido. Muito. Então, cada vez que eu recebo mais, óbvio, cada vez que eu recebo mais, a tendência é eu me aprofundar ainda, porque vai ser mais exigido, vai ser mais cobrado. E é aqui que muitas vezes nós paramos. Nós dizemos assim: agora eu tenho o que eu queria, consegui. E aí a gente começa agora a afrouxar. Não venho mais na igreja, não oro mais, não preciso orar tanto assim.
Nós criamos essas frases, esses jargões dentro da igreja. Não preciso ir na igreja todo dia. Não, eu preciso. Sabe por que eu preciso? Porque eu tenho que administrar tudo isso aqui que Deus me deu. Deus confia nisso aqui. Ele me entregou. Ele me entregou. Olha o que ele me entregou. E se eu não estiver buscando a cada dia Deus, o que ele me entregou, eu vou me perder. E não é o que acontece. Seja sincero. Quantas pessoas que se perdeu, porque afrouxaram. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, você já viu esse termo usado na medicina? Inapetência. Você já viu falar disso? Inapetência. Pastor, eu não sei nem o que é isso. Inapetência, na medicina é usado esse termo para as pessoas que perderam apetite, desejo, fome. Sabe? Não é estranho a gente perder fome disso aqui, de ver isso aqui, ouvir isso aqui, página girando, tá aqui debulhando, querendo mais da palavra de quem? De Deus. Não foi o que o Senhor falou para Josué? Josué, você está tendo mais agora, então medita na palavra de dia e de noite. Não dá para viver uma vida com inapetência, ou seja, sem apetite. Não dá. Tem alguma coisa errada. Peraí, por que eu não estou com fome? Por que eu não estou com fome de ler a palavra, de querer orar mais, de buscar mais? Porque Deus me confiou mais, irmãos. Muito lhe será cobrado. Então, o nosso dever como cristão não é afrouxar. Não é. O dever nosso como cristão é se aprofundar, é crescer ainda mais, porque quanto mais você cresce, você está dizendo para Deus assim, Deus, eu vou cuidar com responsabilidade. E aí Deus olha para você e diz assim, então eu vou te dar mais. Amém, igreja? Por que Deus parou de te dar? Você não entendeu ainda, né? Por que você não tem? Você não entendeu ainda, né? Por que parou? Por que parece que a fonte secou? Por que não acontece mais? Porque como é que Deus vai te dar se você não vai viver uma vida que glorifique a quem? A Ele. E o que glorifica Ele é isso aqui. Porque eu entendi, peraí, é muito. É muito. O sucesso, irmãos, o sucesso, aquilo que a gente recebe de Deus, tem tanto poder para nos deformar, mas também tem tanto poder para nos tornar uma pessoa maravilhosa. Amém, igreja? Tem o poder de nos tornar uma pessoa grandemente generosa, mas também tem o poder de nos tornar uma pessoa tão mesquinha. Tudo vai depender se eu entender esse princípio. Eu preciso ter fome, porque Deus me deu muito, Deus confiou muito nas minhas mãos. Amém, igreja? Você consegue dizer para a pessoa que está do seu lado, Deus te deu, Deus te confiou. Amém? Então tome conta. Busque mais, queira mais. Não fique achando que já é o suficiente, que eu já sei. Já tá bom, não tá. Não tá. Não tá. Não se conforme. Porque a vida que você tem que viver é uma vida que glorifica o Senhor. E eu termino a última evidência. Atribuir os créditos publicamente a Deus. Atribuir os créditos publicamente a quem? Porque é nas nossas conversas, irmãos. É quando as pessoas são elogiadas pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela sua resiliência. É aqui que nós temos a oportunidade, quando os holofotes estão em nós, de glorificarmos a quem? Como é que você conseguiu isso? Você quer que eu fale para você? Quero. Todo mundo quer saber o segredo. Quer ou não quer? Todo mundo quer saber o... Todo mundo está pagando coach para descobrir o segredo. Aí você diz assim, o meu segredo é Jesus, cara. Amém? O meu segredo é Jesus, não tem outro. E a gente tem que falar até assim ainda, eu nem sabia o que eu ia fazer, cara. Fala a verdade pra você, eu não sabia. Eu tava desesperado, cara. Tava desesperado. Eu tava nem dormindo mais. Eu tava nem dormindo mais. Eu não sabia o que eu ia fazer. De repente, Deus me trouxe a solução.
Porque Ele é grande, porque Ele sabe, porque Ele enxerga o que eu não enxergo. Mas e você? E você? Eu só segui aquilo que Deus falou. Mas você acha que não tem nada em mim. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus: se falta sabedoria, peça a quem? A Deus. Então a sabedoria veio dele. A Bíblia diz que ele dá força ao cansado, multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Então até a minha força para fazer tudo isso que eu fiz, veio de quem? Nós precisamos ter essa vida, irmãos, de começar a glorificar a quem? Como é que você conseguiu isso? Como é que você adquiriu isso aqui, ó? Deus me deu, Deus proveu, Deus abriu porta. E aí é o mais louco, irmão. Sabe o que é o mais louco? É quando as pessoas começam a falar assim: ai, tudo você fala que é Deus. Quando as pessoas começarem a falar isso aí para você, é que você está no caminho certo. Amém? Quando as pessoas começam a falar assim, ó, tudo você fala que é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Aí você vai dizer, tudo é Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as. Amém, igreja? Deu para você entender? É isso aqui que Deus estava olhando para o coração daqueles israelitas. O que Deus estava olhando é se eles iriam ou não viver uma vida que glorificasse a quem? Eu poderia acabar a mensagem aqui agora, mas volta lá para o texto de Juízes, capítulo 7, versículo de número 3. Agora, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte. Quem for tímido, medroso, e o quê? Retire-se apressadamente do monte Gileade. Agora preste atenção. Então voltaram quantos? 22.000. E ficaram apenas quantos? Foi uma debanda, né? Foi ou não foi? 22.000 pessoas com medo. Se a gente fizesse um cálculo aqui, 68% dos homens que foram, foi embora. Deus não está aqui expulsando pessoas, mas Deus está aqui cumprindo uma palavra e expulsando aquilo que atrapalha. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 20, a partir do versículo 8, fala da lei da guerra. E na lei da guerra de Israel, isso está escrito: manda os medrosos embora. Manda os medrosos o quê? Por quê? Mandar os medrosos embora. Porque o medo ele causa duas coisas em nós: paralisação e fuga. Diga comigo: paralisação e fuga. Paralisação e fuga. Deixa eu contar para vocês, numa época de escola. Na minha escola tinha um campeonato chamado Campeonato de Interclasses. E era gostoso jogar esse campeonato, né? Tinha moleque, jovem. Só que tinha um japonês, se você estiver me assistindo, tinha um japonês que ele tinha um chute tão forte, irmão, que batia pá na parede. Ele deu o primeiro chute, irmão, pegou na barriga de um assim. Naquela época, não sei se agora dói tanto, mas naquela época, a bola de salão é uma bolinha assim, irmãos, futebol de salão. Mas quando pega, dói. Ele acertou o primeiro, pá, na barreira. Ele já saiu. Quando ele levantou a camisa no intervalo, olha bolado, com aquela a marca da bola certinha. Daqui a pouco o japonês dá outro chute na barreira. Na perna, na panturrilha de um. O outro sai mancando. Conseguiu falta, irmãos. A gente só fazia assim na hora da barreira, ó. Fica na barreira! Serginho, fica na barreira! Ficou nada. Sai, Serginho! Aqui, ó. Dava o passe e saía. E nós perdeu aquele jogo, irmão. Nós perdeu, ninguém ficou na barreira. Sabe por quê? Porque a gente tá com medo. E o medo faz isso. O medo não deixa a gente obedecer aquilo que Deus está falando. A gente vai fugir. A gente não vai conseguir acreditar. Qualquer formação que Deus planejasse com os medrosos, ó,
qualquer formação que planejasse com os medrosos não ia dar o quê? Não dá certo. Eles vão sair, ó. Eu vou ficar aqui não. Não, não vai dar certo isso aqui não. Porque se você olhar as vitórias que Deus dá, elas são mais loucas ainda. São ou não são? Nós estamos vendo Josué, as muralhas de Jericó. Faz sentido alguém ficar rodeando uma muralha e depois dar um grito? Ah! Fala militarmente, se dá certo isso. Então imagina, o que o medo faz? E é isso que eu quero que você entenda nessa mensagem. Que para vencer as adversidades da vida, primeiro nós temos que enfrentar os nossos medos. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, eu não estou dizendo, se você continuar lendo o texto, você vai ver que os homens ainda estão com medo, porque, veja, 22 mil pessoas indo o quê? Embora. Aí você fala, como? Aí você olha assim, 10 mil? Hã? Não, para você entender. Você não sai dali já dizendo, nós temos coragem. Não, não, tô todo mundo com medo ainda. Todo mundo está se perguntando ainda agora. Gideão, que história é essa de falar dessa lei bem agora? Não é? Que história é essa, Gideão? Deus falou para ir embora os medrosos, porque vai atrapalhar a formação. E esses homens saem dali. Eu quero que você coloque no teu coração uma palavra que Charles Spurgeon, é um teólogo, ele diz assim, que o medo tem sido a causa da destruição de uma fé genuína, porque as pessoas deixam que o medo limitar a sua utilidade para Deus. A sua utilidade para quem? Então veja, a nossa utilidade para Deus me usar e te usar diante do que nós estamos passando, nós vamos precisar enfrentar os nossos medos. Por que nós estamos perdendo utilidade? Por que Deus não está usando? Você que é o sacerdote naquela casa. Você que é o homem de Deus, você que é a mulher de Deus naquela. Eu vou falar não, pastor. Se eu falar vai dar briga. Por quê? Está com medo? Pastor, se eu fizer isso, se eu fizer... Está vendo? É o medo. É o medo que está roubando a sua utilidade. Como Deus vai usar? Por isso que Deus já de cara, diz, manda embora. Quem está assim não terá nenhuma utilidade aqui nessa batalha. Nenhuma. A utilidade dessas pessoas não será usada. É melhor elas estarem o quê? Em casa. E eles vão embora. E a gente não vê Gideão chamando assim, vai não, gente, tá brincando. Fica aí. E aí, não termina. O texto começa dizendo agora para nós, no versículo 4, disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo. Faz descer ali as águas e ali tos provarei. E será que aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, porém todo aquele a quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Amém, igreja? Deus está dizendo aqui um texto que chama a atenção, porque ele está dizendo assim agora para Gideão, Gideão, é muita gente. Bom, a gente já eliminou um bocado de gente aí, os medrosos. Eles já saíram. Eles não iam ter utilidade aqui. Agora, eu vou provar eles. Olha para a pessoa que está falando assim, Deus, ele prova o homem. Ele prova. O que ele está dizendo para Gideão? Não vai ser qualquer um. Vão ser pessoas que foram aprovadas por mim. É eu que vou dizer. Não é você que vai olhar e falar, não, mas aquele ali, Senhor, aquele ali, ele luta bem, eu conheço ele, já lutou comigo. Não, não é isso.
não é a capacidade militar que será escolhida. Não é. É interessante que essa palavra refinar, ou melhor, essa palavra provarei, ela significa refinar. A ideia central, quando a gente ouve essa palavra provar na Bíblia Sagrada, a gente tem uma ideia de que Deus vai jogar uma coisa pesada para a gente carregar, ou como se fosse na escola, mas na verdade é um refinamento. É como se Deus dissesse assim, ó, eu vou refinar quem vai e quem não. E qual é o critério? Qual é o critério que Deus usa? Coloca para mim, Sidney, Deuteronômio capítulo 8. Há um cenário aqui, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que o texto diz assim, ó, irmãos, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor teu Deus os guiou pelo deserto, esses 40 anos. 40 anos. Humilhou-os, pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, os humilhou, permitiu que tivesse fome, e em seguida os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, a fim deles ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de quem? De Deus. O Senhor está dizendo assim, deixa eu lembrar vocês, que eu provei vocês. Eu provei, eu humilhei. Quando a gente lê esse texto, humilhou. Ah, então Deus humilha as pessoas. Calma, preste atenção. Se você tem um ego muito alto, você acha que só orar para que seu ego saia, vai sair? Hã? Você acredita nisso? Se você é uma pessoa muito orgulhosa, Deus precisa usar meios para quebrar o seu orgulho. Não tem jeito, irmão. Toda pessoa que é orgulhosa, Deus vai usar situações para quebrar esse orgulho. Se você entender, você vai dizer como Davi: o óleo, a repreensão do justo é como óleo na minha cabeça. Agora, se não, você vai ficar ainda mais rebelde. O que ele pensa que é para falar assim comigo? O que essa pessoa pensa para dizer isso comigo? Não é assim que as pessoas falam? Eu não posso falar assim comigo, não. Você entendeu, você tem orgulho. Seu orgulho não vai ser quebrado porque alguém ora ou porque alguém fala manso, é porque você precisa ser humilhado. E eu sei que é difícil isso, mas isso é verdade sobre nós. Nós temos o nosso orgulho. E às vezes nós vamos ser repreendidos. As pessoas vão falar de uma maneira e você fala assim, nossa, me humilhou. E quando acontecer isso, não se rebelie, mas lembre que algo está sendo tratado no seu caráter. No seu caráter. E aí ele diz, eu deixei vocês ter fome. Deixei vocês passar por momentos difíceis. Porque você percebe, irmão, que são esses dois momentos que revelam algo muito importante, o que está no nosso coração. É no momento da necessidade. Quem é você na necessidade? Será que você vai ser aquele que vai transformar a pedra em pão? Ou será que você vai ser aquele que vai ouvir a palavra de quem? De Deus. Porque é isso que ele está tratando. Ele está dizendo assim, Gideão, vem cá, filho, vem cá. Vamos descer ali no rio, vamos descer lá no rio, vamos conversar ali vamos conversar. Deixa eu mostrar para você, Gideão. Eu já provei alguns deles, eu vou provar eles e vou te prostrar para você. E aí eles descem até o ribeiro. Desce até o ribeiro. E ali é feita uma simples prova da forma que deveria tomar água sobre o ribeiro. Tem alguns que dobraram o joelho, pegaram a mão assim, ó, e tomaram. Teve aqueles que tomaram como se fosse um animal, abaixaram, começaram a lamber a água. E dentro dessa simples conotação, há um entendimento muito grande para nós. O que Deus estava vendo, a maneira de tomar água? Não. Não é isso.
O que Deus está olhando é se aquelas pessoas vão viver daquilo que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? O que Deus está olhando para você aqui não é a forma de como você vai tomar água. Há uma discussão teológica tão grande por causa desse versículo. E o que Deus está olhando de fato é para isso. E a prova não é para nós. Ou melhor, não é para Ele, é para nós. Porque é nós que temos que dificuldade de nos conhecer, nós acreditamos, não, eu vivo daquilo que sai da boca. Vive agora nesse momento, então, que você está passando por necessidade. Mostra que você é humilde quando você é humilhado. É nessa hora, é nesse momento, irmãos. Existem situações que Deus nos coloca, eu e você não tem como escapar, eu também. Acontece a mesma coisa que acontece com você, acontece comigo. Não estamos separados, não. Quantas e quantas vezes Deus usou alguém para me humilhar? Por quê? Altivez demais, orgulho de, soberba de. Quantas vezes Deus me colocou em situações de aperto, necessidade? Passa a mesma coisa. Só que no momento parece que a gente não consegue fazer essa leitura. A gente não consegue. Quando a gente começa a passar por necessidade, a gente acaba até virando as costas para Deus. Cadê esse Deus que fala? Olha o que eu estou passando. Não vou, não. A gente pensa assim. Ao invés de entender, eu vou ficar com aquilo que sai da boca de quem? De Deus. Eu termino essa mensagem com o texto da parábola das bordas, que está em Mateus capítulo 22, versículo 14. Jesus diz assim: porque muitos são os chamados e poucos são o quê? Os escolhidos. Muitos são o quê? Chamados. E o escolhido? São poucos. Quem são os escolhidos de fato? Os escolhidos de fato são aqueles que decidiram viver uma vida que glorifique a quem? Ao Senhor. As pessoas escolhidas de fato, quem que elas são, pastor? São pessoas que, mesmo tendo medo, não é ausência, tendo medo, mas decidiram obedecer a palavra de quem? De Deus. São aquelas pessoas que escolhidas, aquelas que, apesar de tudo o que está passando, decidiram se sujeitar à palavra de quem? De Deus. É essas pessoas que Deus está levando para esse combate. Apenas 300. Você vê que o número diminuiu? Diminui. É isso que eu quero que você entenda nessa mensagem. Deus ele está nos chamando para uma vida que glorifique o teu santo e poderoso nome. Amém, irmãos? É desejarmos isso. Ter uma vida que glorifique o Senhor. Senhor, eu nunca tive essa vida, eu quero ter. Senhor, eu me esqueci. Eu me esqueci. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu era como o leproso. Eu sei de onde o Senhor me tirou, me resgatou. E eu me perdi. Então é hora de voltar. É hora hoje de você colocar no teu coração vencer esses medos. Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos. O problema maior é quando o medo passa a ser o controlador, o agente de controle, tirando toda a nossa utilidade daquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Coloca no teu coração. Apesar de tudo, fique com aquilo que sai da boca de Deus. Amém, igreja? Guarde essa palavra no teu coração. Vamos aplaudir a Jesus bem forte?